Como ensinar as sílabas para a criança que está aprendendo a ler? Por onde que eu começo? Será que eu já apresento o silabário, babebi bobu, e fico ali soletrando o nome de letras, pedindo para a criança memorizar e repetir, e fico tomando essas sílabas? Será que este é o melhor caminho, o caminho mais eficiente? Eu já adianto para você que não é. Antes da gente ensinar este silabário, preferencialmente formando as sílabas pelos sons das letras, existe uma outra coisa que a gente tem que ensinar antes. E é o que a gente vai ver na aula de hoje. Então vamos começar a ver neste conteúdo sobre como você deve ensinar as sílabas para as crianças. E como eu disse, eu já adianto, a gente não começa pelo silabário. Eu não vou começar formando as sílabas, seja sílabas escritas, pedindo para a criança traçar essas sílabas, seja pedindo para ela me dizer, né, B com A, Bá, soletrando o nome de letra, formando a sílaba. Não é assim que a gente deve começar. Antes de ensinar isso daqui, eu preciso pensar o seguinte: a criança não sabe o que é uma sílaba. Você, quando eu falo para você, olha, pensa numa sílaba aí, você já pensou, porque você tem a cabeça de uma pessoa alfabetizada. Você já aprendeu sobre isso, você já sabe a formação silábica, as estruturas silábicas, mas a criança não. Isso aí é uma novidade. Primeiro, eu preciso fazer essa criança perceber que, ao falar uma palavra, essa palavra ela pode ser quebrada em sílabas, que essas sílabas, essas unidades sonoras, elas existem. E isso está dentro de uma área da consciência fonológica. Então, a gente tem que começar por aqui, ensinando a consciência de sílabas. E antes de seguir com o conteúdo, eu quero dizer para você que na descrição deste vídeo tem um material completo, eficiente, de 141 páginas para desenvolver a consciência fonológica do jeito certo. Então, depois você vai lá, clica neste material, mas não deixa de clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, porque você não vai se arrepender, é um material excelente e com preço que você vai até dar risada quando você clicar lá. Mas vamos seguir nesse conteúdo, porque o conteúdo aqui vai esclarecer muita coisa para você. Como eu estava dizendo, quando a gente fala para uma criança, olha, fala uma sílaba para mim, ou essa sílaba aqui do ba, a criança não está entendendo nada, porque ela não é alfabetizada ainda. Para a gente começar a alfabetizar do jeito certo, tem pesquisas desde a década de 70 mostrando que a consciência de sílabas, que está dentro da grande área da consciência fonológica, é uma habilidade importante. E o que seria essa grande área da consciência fonológica? A capacidade da criança perceber e manipular os segmentos sonoros da nossa fala, da nossa linguagem oral. Um dos segmentos sonoros é a palavra, né? Então, quando eu falo uma frase ela não é uma cadeia sonora contínua, a gente tem palavras dentro da frase, certo? Só que tem um outro segmento, que é o segmento da sílaba. Quando eu falo uma palavra como bola, eu tenho duas sílabas, eu tenho bola. Cada abrir da minha boca ou da mandíbula, a gente tem um pedacinho ali. Então, é isso que eu tenho que mostrar para a criança. E isso vai facilitar a aprendizagem da sílaba, do silabário lá na frente, porque aí a criança vai perceber que essa unidade sonora, ela existe, e vai ser mais fácil ela conectar com a forma gráfica dessa unidade sonora. Então, é daí que a gente tem que começar. E como que eu começo? O primeiro passo é fazer a criança perceber através de dizer assim, olha, existe uma palavra, essa palavra, a cada abrir de boca eu tenho um pedacinho, e a gente vai bater palma juntos para cada abrir da nossa boca. Então aí, por exemplo, deixa eu pôr maior para a gente visualizar. Quando eu tenho a palavra mão, quantas vezes eu abri a minha boca? Mão. Abrir uma vez só. Então, portanto, a gente só tem uma sílaba. Mas, na palavra lápis, quantas vezes eu abri a minha boca? Ó, lápis, eu abri duas vezes. Lápis, então eu tenho dois pedacinhos. E, gente, eu posso fazer variações para isso daí. Eu posso pedir para a criança pular, certo? Para cada abrir de boca. Eu posso pedir para a criança bater o pé no chão. Enfim, eu posso usar a criatividade para fazer e aplicar essa atividade. O importante é somente você ter um guia para te orientar quais atividades são mais eficientes para você desenvolver essa consciência de sílabas.
Porque a gente vai ver a seguir que não é somente esse tipo de atividade de pedir para a criança bater palma ou pular a cada sílaba que a gente pode fazer. A gente tem outras atividades, como essa daqui. Eu posso pedir para a criança agora pegar uma massinha de modelar e fazer uma bolinha para cada pedacinho da sílaba para representar cada pedacinho delas. Eu posso pedir para a criança pintar ali com tinta guache, para ela colocar um carimbo para cada pedacinho das sílabas, para depois ela fazer o traçado também, que representa aquele pedaço da sílaba. Atenção que não é para escrever a sílaba, é só fazer o traçadinho ali de que aquele traço está representando um pedaço da sílaba, certo? Então, existem outras atividades que a gente pode adicionar recursos que a gente chama de multissensoriais para a criança perceber que existem esses pedaços também que formam a palavra, que existem essas sílabas, esses segmentos sonoros. Então, como eu estava dizendo, por isso que um guia é importante, um guia de atividades, para você ter aquela tranquilidade. Olha, com este guia, com este material de atividades, eu estou desenvolvendo corretamente o que a criança precisa para perceber que essas sílabas existem para se preparar para aprender a sílaba escrita depois, no momento de aprender a ler e escrever, certo? E lembrando que, mais uma vez, você pode tocar no link que está aqui na descrição desse vídeo para você ter acesso a esse material com um preço maravilhoso e ter essa segurança de fazer tudo do jeito certo. E tem mais um outro tipo de atividade que é muito bacana para a gente desenvolver com as crianças, que é este daqui. Olha, eu posso pegar diversas figuras e agora eu vou dispor essas figuras diante da criança. E ao dispor essas figuras, eu vou dizer os nomes que representam essas figuras de uma forma silabada. Então, eu vou fazer ao contrário. Se lá anteriormente eu falei a palavra inteira e pedi para segmentar em sílabas, aqui eu vou falar as sílabas e vou pedir para a criança sintetizar e unir, informar uma palavra. Então, eu posso dizer primeiro, ó, telefone. O que formou? Aí procura aí nas figuras o que formou. Porque nas figuras, ao procurar, ela vai ter uma referência. Ela vai ver lá, né? Telefone. Ah, telefone. Foi isso que a professora acabou de dizer. Então, ela te mostra a figura lá. Aí eu posso, mais uma vez, trabalhar uma outra habilidade da consciência de sílabas, sempre levando a criança a perceber esses segmentos sonoros. Até a gente chegar nessa habilidade que é muito importante, porque aí a gente vai levar a criança a perceber que cada pedaço da palavra importa. Ou seja, que cada sílaba importa, que se eu tiro uma sílaba, eu formei outra palavra. E se eu coloco uma sílaba, eu também formei outra palavra. E por que isso é importante? Porque na hora de ler, a criança tem que saber que ela não pode pular nenhum pedaço, que ela tem que ler cada pedacinho, porque cada pedaço da palavra importa. Na hora de escrever, ela não pode comer uma sílaba, deixar de fora uma sílaba, que se uma sílaba está faltando, portanto, também está faltando ali a formar a palavra completa. Então, quando eu faço a manipulação de sílabas, retirando sílabas ou adicionando, eu estou trabalhando essa capacidade e preparando a criança para, no momento de aprender a ler e escrever, não ter lacunas na aprendizagem. E a gente faz isso agora, nessa etapa da consciência de sílabas. Então, por exemplo, veja que eu tenho uma figura ali que é a figura da cola, né? Aí eu posso dizer para a criança, olha, na palavra cola, se lá no início eu colocar o sa, o que forma? Sacola? Ah, forma sacola. Onde que está a figura do outro lado que se relaciona com cola, porque tem uma sílaba adicionada? Aí a criança pode fazer o link ali. E eu posso fazer ao contrário também. Inclusive, neste material que eu deixei aqui na descrição do vídeo para vocês conhecerem, vocês verão que tem também atividade ao contrário, que é, eu tenho a palavra, a figura lá que representa um soldado. Se eu tiro o sou, o que sobrou? Sobrou o dado. Aí eu tenho outra palavra sendo formada também. Então, lembrando que ao ensinar assim, eu estou preparando a criança para aprender a sílaba, a sua forma gráfica, a formação da sílaba, o som dessa sílaba lá na fase da alfabetização. Então, resumidamente, como ensinar as sílabas, começando por aqui, com a habilidade da consciência de sílabas, que está dentro da grande área
da consciência fonológica. E para você ter um guia, um passo a passo, um material adequado com um preço incrível, você pode tocar aqui no link que está na descrição do vídeo, em algum lugar aqui, logo embaixo desse vídeo, para você poder ter acesso ao material e aplicar com seus alunos e preparar adequadamente para que quando ele for aprender lá o silabário, preferencialmente também formando as sílabas pelos sons das letras, não tenha nenhuma lacuna e consiga, de fato, memorizar essas sílabas, que é uma habilidade importante para depois ler palavras sem tropeço. Combinado? Então, toca aqui no link que eu deixei para vocês. E se você tiver alguma dúvida quanto a esse conteúdo da consciência de sílabas, que faz parte da consciência fonológica, escreve aqui para mim.